quando a gente fala de missão, e agora eu trago vocês para refletir, é que a gente tem muitas etapas da nossa missão e a gente precisa enxergar primeiramente com bastante humildade e coerência em que parte da missão que a gente está. Porque senão a gente fica aqui, preciso de uma atividade nova, preciso de uma atividade nova e às vezes eu tô lá no início da minha missão. Eu não chego nem lá e nem resolvo aqui. A gente tem que ir por camadas, tá? Quando a gente fala dessas etapas, você tem primeiro uma missão com você, com as suas dores, com seus medos, com a sua culpa, com a sua forma de relacionar com o mundo. Quando você olha para isso e já consegue viver melhor com isso que aconteceu com você, sem transferir para o outro as suas dores, a gente vai para uma etapa nova. A gente já vai para um lugar já de relacionamentos, onde a gente já está se enxergando através do outro, já consegue compartilhar numa relação e aí a gente está pronto. Se hoje você se encontra aqui, nesse lugar do relacionamento, brigando demais com pai e mãe, se incomodando demais nesse lugar, não conseguindo conversar com o seu parceiro, ali, travadas nessas questões de relacionamento, vai ficar muito difícil para você entregar a missão lá pro todo. Por quê? Porque você está nessa etapa aqui, o teu propósito é esse. Primeiro aqui no meu núcleo comigo, depois eu expando um pouquinho para as minhas relações mais próximas, e na hora que eu já consigo conviver bem aqui com esse grupo, já consigo soltar, porque o que esse grupo faz quando eu tô presa aqui? Eu não consigo expandir, eu vou até ali e volto, quando eu percebo eu chego naquele lugar do dinheiro, mas aí eu percebo que eu tô com medo da minha família me pedir dinheiro, meu inconsciente vai perder todo o dinheiro para eu voltar para essa etapa. Ou se eu tô numa relação, na hora que eu tô expandindo, o meu parceiro fica incomodado porque está acontecendo nesse momento com as mulheres e nas relações. E aí a mulher já conecta aquela programação de que uma mulher só é bem-vinda se tiver uma relação e que precisa de um homem para validar ou tirar ela desse lugar. Aí ela já percebe que o parceiro tá fazendo ciúme com ela em alguma coisa, porque ele tá se sentindo cotocado com a sua expansão. E aí ela trava. Aquilo que ela ia fazer lá fora, ela já não tá fazendo. Então, que etapa que vocês estão? Essa é a hora que a gente para a gente olhar de verdade qual é a etapa. Porque na hora que eu já convivo melhor com as minhas relações, com o meu chefe, com o meu corpo, eu já não tenho tanta vergonha, eu já me expresso, aí eu já tô pronta para a missão com um todo, né? E aí vai ficando claro as suas habilidades, os seus dons, já tá tudo aí. O que eu queria que vocês soubessem é que vocês não vão aprender nada de novo. Vocês não têm nada estragado. E quando a gente olhar para o desenho humano na aula, vocês vão entender isso que eu estou falando. Tudo já está aí disponível. E quando a gente percebe isso, a gente está pronta para doar e para ensinar outras pessoas, tá? E aí, para que a gente possa compartilhar, tem uma lei aí universal e eu vou trazendo várias leis para vocês ao longo do caminho. Leis que a gente vai enxergando aonde? Nas escrituras mais antigas, sagradas, nos Vedas, na Cabala, no hinduísmo, nos maias. Pessoas e seres que já passaram por aqui, desenharam e deixaram um pouco desse caminho, que é o quê? Tudo aquilo que eu aprendo e me faz bem, eu tenho o dever de compartilhar. Tá? Então isso é uma das coisas que a gente vai falar lá quando a gente falar de dinheiro, ordens da ajuda, que isso faz parte da nossa expansão e materialização. E isso retorna pra gente, né? Porque imagina, na medida que eu tô aqui compartilhando tudo isso com vocês, sei lá, eu já gastei mais de 100 mil reais em... Olha, eu tinha tanta coisa, que se vocês soubessem, eu já gastei muito. Aqui tem um compilado da minha vida de transformação, de coisas que você, na medida que vocês forem ouvindo, vocês vão entender que está vindo de diversos lugares diferentes. E aí, quando eu faço esse movimento de compartilhar com vocês, sabe o que acontece? Pelo menos hoje, tem no mínimo 20 pessoas aqui transferindo energia para mim de gratidão. E isso é troca energética. Por que a gente vai expandindo? Porque já eu tô com um grupo de 50 e de 100, e daí já são 100 pessoas para compartilhar comigo coisas. E a gente está fazendo esse tempo todo. Eu acho que provavelmente nesse grupo tenho mais geradores, porque geradores dentro do desenho é quem tem mais
Vocês que são geradores, que é 70% do planeta, vocês são um campo emitindo frequência. E aí o que acontece se a gente não revisitou as frequências que nos traumatizaram? Nós estamos na rua, caminhando, emitindo este campo para todas as pessoas. E aí a gente não entende porque é que a gente está recebendo toda hora o mesmo aprendizado, porque a gente está mandando essa frequência. E quando a gente acessa que frequência é essa, a gente consegue mudar. E eu vou dizer, na hora que a gente consegue mudar a primeira coisa e que a gente realmente vê que a gente está vivendo melhor com aquilo, a gente não precisa mais de quase ninguém para ajudar a gente. A gente começa a acessar o poder, que o poder está aqui, não tem culpa de ninguém. Se eu me coloquei nessa experiência, eu mesma posso me tirar, tá? Então, eu queria perguntar para vocês 3 coisas importantes. Primeiro, em que etapa vocês estão? Isso é importante vocês colocarem aí. Porque na etapa que vocês estiverem, não é para vocês ficarem depois lá moscando, lá fora, pensando. Pensa que a gente está fazendo um funil da alma e eu tenho foco energético. Por que eu conquisto as coisas? Porque quando eu decido um negócio, eu só paro enquanto aquilo ali aconteceu, tá? Por quê? Por que a gente coloca meta? Então, essa é a primeira coisa, né, que eu perguntei. Qual a etapa que vocês estão? Será que vocês estão naquela criança ferida ainda, culpando todo mundo? No núcleo do primeiro ciclo ali, das dores da criança? Se eu já tiver passado ali, já estou convivendo melhor com as relações, com o meu chefe, já estou quase ali para mudar e virar a chave, será que eu estou na etapa 2? Estou vivendo muitos problemas de relacionamento? Estou com questões dentro da minha casa, não convivo bem com os meus familiares. Se você tiver com conflito com a tua mãe, com o teu pai, com o teu parceiro, você está na segunda etapa, tá? E aí a gente olha para essa, porque é essa etapa que vai trazer o que tiver lá fora. Esqueçam, eu nunca pensei em ser terapeuta, tá? Eu queria trabalhar num banco, eu sou capricorniana, a minha criança foi com a minha tia no banco várias vezes e eu me lembro de ter falado, nossa, um dia eu quero trabalhar aqui. Fiquei 20 anos, tá bom? Eu só fui arrancada lá pelo invisível, porque ele desenhou até o nome do detox, o endereço da casa, eu falei, tá bom, não dá mais pra eu fugir. Que a capricorniana aqui teve dificuldade para voltar para o invisível, tá? Então esse foi o meu trabalho. E aí, se vocês estiverem já na terceira, a gente já está na missão com o todo. O que é que está faltando para você colocar isso no mundo? Tem vergonha ainda? Eu estou me comparando com quem? Às vezes eu estou me comparando com as pessoas que eu sigo ali no Instagram, que já estão fazendo isso há um tempão. Aí sabe o que eu vou achar? Que eu nunca estou pronta, que eu nunca estou pronta. E aí, se eu olhar para trás, eu vou ver que tem uma infinidade de pessoas que não faz ideia disso que eu já aprendi. Então, eu estou em comparação. Se eu tiver em comparação, pode ser que você esteja nesse lugar aqui. Fecha, olha para trás. Para quem é que você está falando? Para quem é que você quer entregar isso? Então, a gente precisa abrir as caixas e organizar. Saber em que etapa é muito importante, tá? E qual é a intenção para este encontro? O que vocês trouxeram para cá? Escreve aí, porque o papel transfere energia, a escrita é uma matéria também. O que vocês querem? Tem gente que trouxe aqui como um propósito curar alguma doença física. Tem gente que trouxe aqui alguma coisa em relação ao corpo. Ai, não acho meu corpo legal, quero emagrecer, ou qualquer coisa do tipo. Tem gente que quer mais dinheiro e tá tudo bem. A gente precisar de mais dinheiro, depois a gente vai entender para quê que a gente quer. Se a gente não tiver a intenção correta, a gente não manifesta, tá? E aí definir as suas metas pessoais. Por que é que a gente define metas? Por quê? Não é porque a gente quer chegar lá, na verdade. Toda vez que a gente chega lá naquela meta, quando a gente chegou lá já é outra, né? É sempre assim. A gente chegou lá e a gente entende que a gente tem mais um passo, porque a gente vai fazer isso até a gente morrer, tá? Se a gente quiser falar em liberdade, a gente precisa falar de morte, porque a gente está preso no corpo físico, nosso espírito é muito maior do que isso aqui. Mas agora a gente está aqui na matéria e o fato de colocar uma meta na matéria significa o quê? Significa que é para vocês terem motivação. Se vocês não tiverem meta, vocês não sabem por que é que vocês estão fazendo o movimento. Vocês não vão ter energia para aquele dia que você não estiver bem.
né? Tem dia que a gente não quer fazer nada, mas aí eu lembro que isso tem a ver, ó, o meu propósito de agora, vou compartilhar com vocês. O meu propósito de agora é a liberdade geográfica, não é mais sair do banco, não é comprar um apartamento. O que aconteceu quando eu fiz esse movimento e coloquei metas desse tipo? Nesse caminho aqui, entre sair desse lugar e chegar nesse lugar, eu vou vivenciar as minhas dores, eu vou ver quando é que eu deixei pra lá, quando é que eu tive medo, quando é que eu me comparei, quando é que eu tive vergonha. Tudo isso daqui vai ser mostrado pra gente se eu tiver um ponto A para um ponto B. Se eu não tiver isso, ó, trabalhei com gestão, de planejamento estratégico, de projetos. Se você não coloca lá qual é o objetivo, como é que você vai mensurar se você está perto ou se você está longe daquilo? De fato, não é a meta que vai fazer diferença, mas isso daqui que eu tô sentindo ao longo do caminho. Então eu agora, minha meta nesse momento é a liberdade geográfica, então eu tenho que ver como é que eu faço mais coisas na internet, se eu vou fazer mais grupos do que o individual, e aí será que eu vou fazer live? Eu detesto live, porque eu sou obrigada a ficar lá olhando pro Instagram sem fim, e ele não deixa eu fechar a tela, então eu vou achando o meu caminho dentro desse lugar, e é o meu caminho, tá? Tem o caminho de vocês, não é aquilo lá que tá escrito. Se vocês olharem a minha página hoje, eu não tenho designer, eu não tenho ninguém escrevendo pra mim, eu não terceirizo a minha legenda ali das minhas coisas, e na medida que eu tirei todos esses tem quês, a minha agenda encheu mais ainda. Então, veja só, no desenho vai ficar claro lá, a gente tem 9 centros e às vezes você tem 3 centros abertos. Ali é o seu principal desafio para a vida, você vai ter que ficar olhando para aquele. Aí desses 9, eu me inscrevi em 9, porque os meus 9 são abertos. Então eu tive todos esses lugares e ainda tenho, né? Estou nesse lugar. O que é um queijo curado, né? É aquele queijo que ficou um tempão lá, um tempão até ele ficar curado. Então veja, não tem nada estragado em vocês. Tudo é essa experiência para vocês relembrarem, e cada vez vocês vão relembrando mais. E cada vez que eu acesso mais alguma coisa, eu percebo mais uma coisa. E às vezes vai ter um medo. Ano passado, e ainda estou trabalhando isso, fui acessar um processo mediúnico que abriu uma coisa que eu não estava pronta. O que eu fiz? Nossa, eu parei de fazer aula de canto, de dança, todos esses lugares que estavam me conectando ao invisível, porque eu fiquei com medo. Aí eu fui lá falar com a espiritualidade, ó, calma, eu tô pronta, eu tô aqui, vamos de novo. E aí eu começo esse processo de novo. Então, assim, vocês estão barrando muitas coisas para materializar por causa do medo, seja na relação da entrega, seja na conexão com o outro. Aonde é que vem aquele espernear que eu preciso jogar a culpa no outro só porque eu não quero olhar para aquilo que eu tô com medo? Isso daqui a gente vai olhar bem profundo ao longo desse tempo, tá?